Graça e paz, queridos. França aqui no canal, e hoje nós estamos dando continuidade à nossa série Teologia na Prática. E vamos falar hoje de um assunto extremamente importante, que é a questão da religião institucionalizada. Nós estamos vivendo um período onde o termo desigrejados ele está muito em voga. Você ouve com frequência diversas pessoas se intitularem desigrejados, assumirem-se desigrejados. E não é por acaso que esse termo ele está em voga, mas por uma série de circunstâncias e acontecimentos que nós estamos atravessando, principalmente a partir do ano 2000, com a explosão de novas instituições, com a explosão de novos conceitos, com a explosão de uma série de transformações culturais, principalmente aqui no Brasil, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, hoje nós vamos abordar esses princípios de religião. O importante é sabermos o seguinte: teologia na prática é uma abordagem que parte do princípio de que você crê em Deus. Aqui nós não estamos discutindo a questão teológica de quem crê ou não crê em Deus. Isso para nós ele é um tópico vencido no momento. Nós não estamos aqui abertos à discussão se Deus existe ou Deus não existe. Nós estamos aqui abertos à proposta, à abordagem de que você pode usar a teologia para resolver problemas do cotidiano. Futuramente, mais à frente, numa outra playlist, nós vamos abordar a questão de que Deus existe ou de que Deus não existe. Mas isso é um tema para uma outra playlist. Por enquanto, nós iremos aqui nos firmar na questão da teologia como ferramenta para a resolução de nossos problemas no nosso dia a dia. A questão da defesa, como eu disse, da existência de Deus, nós vamos tratar isso na Teodiceia. O termo Teodiceia foi cunhado por um alemão que viveu no século 17 e 18, chamado Leibniz. Esse filósofo, ele escreveu alguns ensaios de teologia e grandes artigos ele nomeou como Teodiceia. Ali ele faz um contraponto entre a existência e a não existência de Deus. Leibniz vai dizer que a Teodiceia não é apenas uma defesa aleatória de Deus. Não, mas ele tem uma proposta muito mais abrangente do que uma simples defesa da existência de Deus. Mas a Teodiceia ela não é matéria de estudo aqui para nós, não. Como eu disse no início do vídeo, a nossa proposta é trazer a teologia para a resolução como ferramenta no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, usando essa matéria, essa disciplina, esse conhecimento tão fantástico, tão maravilhoso como a teologia. Então a teologia ela será uma ferramenta para a resolução de problemas no nosso dia a dia. Eu queria falar para vocês sobre a religião e a religião institucionalizada. Qual é a diferença entre esses dois termos, a religião e a religião institucionalizada? Primeiro vamos falar da religião.
A religião simples e pura e direta, o termo religião, ele, traduzindo em miúdos, ele quer dizer o seguinte: o ato livre de buscar o sagrado. Ou seja, você não tem influências de terceiros a fim de buscar o sagrado. Isso a teologia vai chamar de fé. É o ato livre de você buscar o sagrado. Você não precisa da interferência de terceiros para exercer esse ato livre. Você pode, por sua conta e risco, por sua intuição, pelos seus impulsos, você pode ter um encontro com o sagrado, sem a intervenção de terceiros, sem a opinião de terceiros. A partir do momento que você tem a opinião, a orientação de terceiros, isso já não é mais um ato livre. Você tem um ato sistematizado. A religião passa a ser sistematizada. Você recebe orientações de terceiros, de mestres, de gurus, e aí essa religião ela já não é mais um ato livre, mas um ato sistematizado. Quando nós estamos num ato sistematizado, nós precisamos seguir princípios e dogmas. Precisamos aprender a respeitar e a cumprir princípios e dogmas. Ao passo que no ato livre e voluntário, você não necessariamente precisa cumprir dogmas, mas você precisa pura e simplesmente seguir a sua intuição e o seu relacionamento pessoal com o sagrado. As coisas vão sendo orientadas pelo seu relacionamento com o sagrado. Nós vamos encontrar alguns traços desse ato livre num livro de Jó, no Velho Testamento, onde Jó tinha a sua maneira, a sua forma de conduzir ali o sacrifício ao sagrado. Jó tinha as suas opiniões próprias. Ele não era influenciado por terceiros. Jó sofre muito, ele sofre ali um dano profundo. E alguns amigos seus ali chegaram para lhe aconselhar, para tentar solucionar o seu problema a partir da religião já sistematizada. E Jó insistia e dizia que ele preferia continuar no seu ato livre com o sagrado do que se render ali a conselhos de terceiros, porque Jó, a metodologia, o sistema de adoração ao sagrado por Jó era diferente dos demais companheiros seus ali. Então Jó, ele já tinha ali uma convicção que iria além da convicção dos seus amigos. Isso é o ato livre, é um ato voluntário de você adorar o sagrado, de você se relacionar com o sagrado, e nós vamos chamar isso de fé. Aquele ato onde você não é mais livre, você depende de orientações e segmentos de dogmas, sacramentos, regras. Isso nós vamos chamar de religião sistematizada. Você pode dizer, Moisés então sistematizou a religião. De alguma forma, sim. Não pela vontade dele, mas pela dureza do coração do homem. Os 10 mandamentos, toda a lei cerimonial, a lei moral, tudo aquilo ali, eles foram colocados diante do homem por conta da natureza do homem, da dureza do coração do homem. Se nós pudéssemos definir palavra de Deus de acordo com a sua vontade, nós teríamos apenas o primeiro capítulo do livro de Gênesis. E
todos os demais capítulos de Gênesis, inclusive todos os demais livros da Bíblia, eles não eram necessários que nós tivéssemos esse conhecimento. Mas como foi que eles foram se existindo? Como foi que eles foram aparecendo de acordo com a história? Pela dureza do coração do homem. A partir do momento em que o homem ele teimava, ele se rebelava, a partir do momento em que o homem ele conspirava contra o sagrado, foi necessário que profetas, foi necessário que homens inspirados por Deus começassem a interagir com esse homem teimoso. Foi necessário criar volumes e volumes aí de revelação da vontade de Deus para a vida do homem, por conta da rebeldia do homem. Se você observar todas as epístolas do apóstolo Paulo, elas vieram justamente no sentido de orientar esse homem rebelde, de orientar esse homem teimoso. Paulo não necessitaria de escrever nenhuma epístola se o homem fosse um ser de coração puro, de coração íntegro. Mas como o coração do homem sempre foi inclinado às coisas malvadas, às coisas ruins, então Paulo ele teve que se debruçar e escrever aproximadamente 13 cartas, a fim de orientar esse homem. E por aí afora você vai ver os profetas orientando esse homem, você vai ver os profetas trazendo uma palavra de conforto, de consolo, de orientação, de exortação para esse homem que está vivendo essa história. Mas na realidade, essa literatura farta, essa literatura abençoada, que foi inspirada pelo Eterno, ela veio para sanear ali problemas que o homem oportunamente causou. Então, por isso nós temos um volume muito grande da palavra do sagrado, do eterno. E nós muitas vezes nos pegamos discutindo essas palavras, essas letras que o Eterno deixou. E muitas vezes queremos nos envolver tanto com essa palavra, questionar tanto essa palavra, a fim de descobrirmos mais e mais sobre o Eterno. Nós provavelmente não descobriremos absolutamente nada além daquilo que o Eterno tem nos dado a conhecer, como já foi falado no vídeo anterior. Aquilo que o sagrado, o eterno, ele tinha para as nossas vidas, ele escreveu ali em Gênesis, no início de Gênesis, para que nós pudéssemos ter a noção de onde nós viemos e para onde nós iremos. Mas pela dureza do coração do homem, o eterno, o sagrado, inspirou outros homens e trouxe uma grande quantidade de informação a respeito de nós mesmos, queridos. Engana-se quem pensa que a palavra do Eterno é para que nós possamos conhecer o Eterno. Também, mas é para que nós possamos nos conhecer principalmente a nós. Assim é estabelecido o relacionamento do Eterno com o homem que Ele criou. Eu fico feliz, queridos, porque nós, cada dia que passa, estamos com sede dessa palavra, com sede de conhecer mais e mais sobre o sagrado. Agora, em 2014, foi lançada uma produção, uma superprodução chamada Deus Não Está Morto. A partir desta produção do Harold Kronk, nós nos despertamos para
conhecer mais sobre o sagrado. Esse filme foi uma crítica a um filósofo alemão que viveu no século XIX, chamado Nietzsche, que escreveu uma matéria dizendo Deus está morto. Essa matéria dele rendeu grandes comentários. Nietzsche foi um professor universitário, filósofo e um grande escritor. Ateu convicto e um ateu praticante. Ele fazia questão de anunciar a inexistência de Deus. Fazia questão de dizer que Deus era um fator que atrapalhava o desenvolvimento científico, que freava mentes humanas. Então foi um grande pregador do ateísmo no século XIX. Nietzsche, ele influenciou outros cientistas. Talvez ele tenha influenciado inclusive Freud. Nietzsche vai escrever muitos materiais, vai escrever muitos livros, sempre no contexto de bater firmemente na questão da religião, da crença em Deus, vai bater muito no cristianismo, foi um dos maiores críticos do cristianismo. E Nietzsche foi um camarada que viveu muito pouco, viveu cerca de 50 e poucos anos. Nietzsche faleceu. Deixou aí uma porção de material. Isso de alguma forma, isso tem contribuído para que homens e mulheres cada dia mais possam se aprofundar mais na palavra do Eterno, na palavra do Sagrado. De alguma forma, Nietzsche ele acirrou a discussão. E muitas pessoas embarcaram no barco de Nietzsche. Outros simplesmente ignoraram. Um médico suíço chamado Carl Jung, ele disse que não sabe, não entende qual é o contexto, onde é que está o ponto de inflexão que impede que a ciência avance e possa caminhar ao lado de Deus. Eu também não consigo entender onde é que a ciência atrapalha Deus. Mas Nietzsche entendia que a ciência atrapalhava Deus, que ela minava as mentes de muitos cientistas. E esses cientistas, eles, de alguma forma, com o peso de consciência, eles paravam seus estudos por conta da religião. Não vejo assim, não entendo dessa maneira. Grandes cientistas aí pelo mundo afora continuam seus experimentos e eu não vejo em que a religião ou em que Deus ele pode atrapalhar esse cientista. Eu creio que se nós temos uma grande ciência hoje, é porque o Eterno inspirou esses cientistas. A própria palavra do Senhor, lá no livro de Daniel, vai dizer que no fim dos tempos, a ciência se multiplicaria. Eu creio puramente nisso aí. Então Nietzsche foi um propagador do ateísmo pelo mundo afora e conquistou uma grande quantidade, levou uma grande quantidade de pessoas com ele nesse barco, inclusive Freud. Freud foi um judeu alemão que viveu muito tempo na Áustria e que era ateu convicto também. Na realidade, Freud, o pai da psicanálise, ele escreveu um tratado chamado Totem e Tabô, que bateu muito duro no cristianismo e na religiosidade. Escreveu também Moisés e o Monoteísmo, um livro que bateu muito no judaísmo também. Na realidade, Freud ele tinha seus complexos. Ele estudou, ele mesmo se autoanalisou e ele tinha consciência de que ele tinha problemas que não tinham respostas, E não se sabe se algum recalque, não se sabe se algum problema interno de Freud levou ele a caminhar nesse sentido. Mas uma coisa é certa: de maneira nenhuma Deus
ou a religião atrapalhou os experimentos, as pesquisas do Dr. Freud. Talvez foi... Alguns escritores da nossa atualidade vão dizer que Freud foi mal interpretado. Não. Freud não foi mal interpretado. Freud tumultuou o processo. Freud não conseguiu respostas para muitas das suas pesquisas, não conseguia fechar ali a sua equação e atribuiu isso, a culpa, ao sagrado, ao divino. Não conseguiu fechar conclusões. Inclusive, Freud deixou muito material em aberto. Quando Freud morre, ali em meados da década de 30, 1930 e alguma coisa, quando Freud morre, ele deixa grandes obras pela metade, como Moisés e o monoteísmo mesmo ficou pela metade. Então Freud, ele dizia que o ser humano precisava também se libertar da questão de Deus, do fator Deus, da religiosidade, porque senão ele ficaria nanico. Eu até entendo que se o homem não se libertar da religiosidade, talvez ele fique nanico socialmente, espiritualmente, religiosamente, talvez ele morra nanico. Eu até entendo que o homem precisa se libertar dessa religiosidade, principalmente essa religião institucionalizada, que ela mina a mente do homem, deixa o homem muito pequeno. Muitas vezes ele se fecha a ponto de não querer mais discutir um assunto. E nós precisamos discutir o assunto, queridos. Conversar, se relacionar. O homem é o único ser que se relaciona através da linguagem. Por isso ele evolui. Essa dádiva que o Senhor deixou para nós foi para que nós pudéssemos nos relacionarmos constantemente. Uma vez que eu me fecho, ignoro o conhecimento, eu me torno nanico. Não posso fazer isso. Então, de alguma forma, Freud, ele talvez não tenha conseguido passar essa ideia. Ele foi muito radical quando ele disse que Deus estava atrapalhando, e Deus atrapalhava o avanço da ciência e da tecnologia. Então, infelizmente, Freud pensava dessa maneira. Mas não é porque Freud e Nietzsche pensavam dessa maneira, eram críticos de Deus, eram ateus convictos, que você não vai estudar esses homens. Esses camaradas deixaram um grande legado para a humanidade, muito embora não fossem aí homens que acreditavam em Deus, mas deixaram de alguma maneira um legado para a humanidade. A humanidade, sem dúvida, deve muito a Freud. Os conhecimentos que a medicina hoje tem, a psiquiatria, a neurologia, a psicanálise, a psicologia, grande parte desses conhecimentos eles são devidos a Freud. Independentemente se ele reconheça Deus ou não, isso é um problema dele, é outro problema. Então nós não podemos nos fechar para o que a Bíblia vai chamar de ciência, queridos. Isso é um fato. E como fato, ele deve ser bem explicitado. Questão de você crer ou não crer em Deus, isso é um outro problema. Hoje está aí na moda, está em voga o camarada ser ateu. Ele se acha um cara mais inteligente. Não sei por que cargas d'água um ateu, um camarada dizendo ser ateu, ele pode se achar mais inteligente. Conheço grandes homens de Deus que são cientistas, grandes homens de Deus aí que estão nas pesquisas, firme e forte, não tem nenhum problema em se declararem aí pessoas tementes a Deus. Conheço também grandes pessoas aí que são ateus, grandes homens ateus, e isso não vai atrapalhar em nada a nossa convivência com esses camaradas. Se ele crê ou não crê em Deus, isso é um problema dele. O que nós precisamos entender é que nós podemos usar essa teologia como ferramenta para instrumentalizar e facilitar o nosso dia a dia.
Não sei por que uma pessoa se declara ateu simplesmente por se declarar. Eu lembro que em 2008, aproximadamente, 2007, 2008, eu estava em Brasília, quando um amigo meu na lanchonete, próximo do McDonald's, nós ficamos ali conversando um tempão. E ele dizia para mim, rapaz, tu é um cara inteligente, sai dessa. Falando sobre religião, eu ouvi aquele cara ali por um bom tempo e eu ficava pensando, rapaz, o que leva um ser humano a entrar numa neura dessa? E nós caminhamos ali por dentro de alguns prédios e fomos atravessar o eixo monumental de Brasília. E quando nós estávamos atravessando ali o eixo monumental, acho que é a W3, o trânsito ali terrível. Brasília, na época, não sei hoje como tá, mas o povo muito educado. Você esticava o braço, o carro parava na hora. Você botava a mão na frente, o carro parava na hora. Então, caminhando com esse meu amigo, ele morava em Brasília, eu estava em Manaus. Eu acredito que ele achava que eu conhecia como funcionava a questão do trânsito de Brasília. Então ele deixou por minha conta botar o braço para que os carros parassem e eu não tinha esse entendimento. Eu simplesmente fui até a próxima faixa e esperei, ao passo que ele continuou. Mas como eu não botei o braço, os carros não pararam e um carro veio numa velocidade tremenda. Aquele carro ali vinha no mínimo a 150 por hora e fez um vum. Esse cara deu um suspiro e um passo atrás, assim como um piscar de olho. E quando ele suspirou, ele disse, oi meu Deus do céu. Então eu olhei para ele e disse, mas espera aí, cara. Tu não disse que não acreditava em Deus? Ele disse, é a força do hábito. Eu não sei que hábito. Mas no fundo, um cara desse acredita em Deus. O que está precisando, o que está faltando para ele ali, é mais diálogo. O que eu não continuei com aquilo ali, que para mim isso não tem nenhum fundamento. Nem continuei com essa questão. Então, a questão do crer ou não crer, ela não está em discussão aqui. Isso fica para Teodiceia e para um outro vídeo. Se você já nasceu numa religião, você não tem como falar de religião. Também não tem como afirmar muita coisa a respeito de Deus, a não ser que você tenha uma experiência profunda com o sagrado. Suponhamos que você tenha nascido na Arábia Saudita. Será que você seria um ateu? Será que se eu tivesse nascido em Israel, eu seria um agnóstico? Será que se eu tivesse nascido no México, eu seria evangélico? Será que Deus faz acepção de pessoas? Será que eu tenho realmente esse livre-arbítrio? O que eu posso definir como livre-arbítrio? Nós não escolhemos um lugar para nascer. Eu não posso ignorar um agnóstico que está do meu lado, nem um ateu que está na minha frente, simplesmente pelo fato de ele ser um ateu ou um agnóstico. Isso seria uma perda de tempo muito grande. Será que se esse camarada tivesse nascido em algum país islâmico, ele seria ateu ou agnóstico? Ou evangélico? Ou quem sabe católico ou um cristão aí de outra natureza? Então, queridos, nós não escolhemos esses lugares, fomos influenciados por pessoas. Nossa fé, na maioria das vezes, ela é baseada na influência de terceiros. Se você já nasceu num lar religioso, seja ele institucionalizado ou não, você não definiu ainda suas crenças, seus valores. Você só define esses valores, essa sua fé, quando você toma conhecimento. Por isso você precisa abrir a sua mente e não se fechar cegamente em nome de uma religião, porque isso é perigoso. Você precisa abrir a sua mente e conhecer outros horizontes. Eu lembro que quando eu entrei num seminário teológico, um amigo meu ficou muito preocupado.
se eu ia me desviar para uma outra doutrina ou se eu ia caminhar para o ateísmo ou coisa desse tipo. E eu, tranquilamente, queridos, estudei profundamente ali 4 anos e conheci todas as religiões do mundo. Conheci grande parte das denominações evangélicas no país, que são muitas, né? São mais de 29 mil, não dá para conhecer todas. Mas eu sempre procurei caminhar com o pé no chão, cabeça erguida e olho no futuro. Provando tudo ali que era colocado diante da gente, diante de nós, ali naquela classe, e retendo as coisas que eram boas, como disse o apóstolo Paulo. Então, é preciso que nós saiamos do casulo e procuremos ali ler mais e mais. Procuremos conhecer, e o conhecimento ele vem através da leitura, queridos. Quantos livros você está lendo hoje? Quantos materiais você já leu esse mês? Quantos livros você consegue levar na sua sacola, na sua pasta, na sua mochila? Qual é o seu livro de cabeceira ali favorito? Qual é o teu relacionamento com Deus e com a leitura e com o conhecimento? Como é que eu posso conversar sobre as questões religiosas se eu não consigo absorver conhecimento, se eu não consumo conhecimento, seja ele profano, seja ele evangélico? Mas eu preciso conhecer essas verdades ocultas, preciso conhecer a opinião, o modo de como a arte se expressa, de como a teologia ela vai facilitar a minha vida no dia a dia. Preciso conhecer o porquê dessas pessoas pensarem de alguma forma, o porquê de algumas pessoas pensarem ser de uma determinada cultura ou de outra determinada cultura, até que ponto ali a sua nacionalidade ela influenciou a caminhar nessa linha teológica ou não. Essas respostas, queridos, elas só vão aparecer quando você começa a ler, quando você começa a tirar um livro e colocar em prática ali no seu dia a dia. Isso vai trazer um grande conhecimento para você. É maravilhoso o conhecimento. Busque o conhecimento. Busque cada dia mais se aprofundar nesse conhecimento que está à disposição de todos. Houve uma época em que esse conhecimento ele não era disponível a todos. Era restrito a uma classe. Mas hoje ele está aí à disposição de todos. Então abraça esse conhecimento. Eu tenho certeza que você vai ter grandes lucros. Tenho certeza que você, depois que pegar um gosto pelo saber, nunca mais você vai ser o mesmo. Então nós ficamos por aqui e nós voltaremos aí na semana que vem com mais um vídeo para o canal a respeito da teologia como prática para a nossa vida cotidiana. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.